Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Vale, geólogo, estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Tá? Hoje eu estou começando um novo segmento aqui no canal, tá? Que eu chamei de Mestre das Pedras respondendo perguntas. Esse é o número 1. Tá? Quem sabe isso não vira uma coisa comum. Tá? Mas, na verdade, não é bem isso. Na verdade, Mestre das Pedras está sem ideias, mas tem que gerar conteúdo, e os nossos comentários são muito ricos. Muita gente faz pergunta. Às vezes a pessoa acha que é uma pergunta que não vale nada, que não tem valor, mas todas as perguntas têm valor. Tá? Eu aprendo muito respondendo a pergunta de vocês. E, embora esteja aqui nos comentários, que eu já respondo todos, tudo é respondido aqui no canal, tá? Eu vou fazer na forma de vídeo, porque as pessoas aprendem melhor assim. Tá? Muitas pessoas não aprendem bem em vídeo. Tem até pessoas que não sabem ler, entendeu? Aqui no canal. Então, no vídeo, as pessoas vão aprender a ver. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui meu celularzinho, eu consigo botar aqui o status das perguntas tirando, tá? Aí aparecem todas as perguntas que me fizeram. E eu vou responder vocês. Tá legal? Mas tem que pedir para vocês a sua inscrição. Se você já é inscrito, se torna membro, tá? Boa parte dos rendimentos que a gente tem aqui no canal são dos membros. Os membros respondem por 80% do que entra no canal. Então, é muito importante eu ter a tua presença como membro, tá? A partir de R$3 você consegue ser 3, 10 ou R$20 mensais. Você me ajuda muito, tá? Precisa de um cartão, não sei se precisa ser internacional, mas um cartão de crédito, você põe lá no Google Play, todo acesso. E eu faço conteúdos exclusivos para os membros, não sei se vocês sabem, tá? Eu já indiquei ouro, já indiquei um monte de coisa para os membros. Tem vídeos que só os membros conseguem ver, tá certo? E não esquece de compartilhar, dar o joinha, tá? Botar nas outras redes sociais, pega esse vídeo e manda para as outras redes sociais. Uma coisa que eu nunca pedi para vocês, tá? Tem lá, aqui embaixo tem clipe, né? Você pode fazer um clipe no meu canal, do meu vídeo, tá aparecendo nas suas redes sociais, tá? Ou no próprio YouTube. Isso é permitido. Você faz clipes pequenos, shorts pequenos, faz um canal só de clipes. Pode fazer, tá? Não me incomoda, não. Isso aí divulga o nosso canal, só escreve sempre Mestre das Pedras lá, para o pessoal sacar que é daqui, tá bom? É só isso que eu peço, botar lá Mestre das Pedras e põe. Então, vamos seguir? Vamos seguir aqui. Se for necessário, eu entro na tela e mostro para vocês. Eu vou tentar responder tudo aqui, tá? Começando aqui, ó, Augusto Pascalini. Qual a diferença de ouro para minério de ouro? Parece uma pergunta que não tem nada, mas é o seguinte: ouro é o elemento ouro, AU, certo? Quando você fala ouro, você está falando do elemento puro, 100%, tá certo? Que pode estar até numa corretora, as pessoas negociam ouro à torta e à direita, pode estar no seu anel, misturado em forma de liga no seu anel, tá? Mas o minério de ouro nem sempre é o ouro puro. Ele pode estar até puro. Você pode encontrar ouro 24 quilates puro na natureza, mas não é comum. O comum é estar o ouro com um pouquinho de cobre, um pouquinho de prata, um pouquinho de outras coisas. Existe até o ouro misturado na forma de um fosfato, de alguma coisa, tá? Existem alguns elementos, algumas coisas que misturam o ouro. Né? Ele pode formar uma amálgama, por exemplo, com o próprio mercúrio natural, tá certo? Então, o ouro, quando você pega, ele tem um determinado teor. Você tem ouro 50%, 60%, 70%, 100%, tá? Isso é um minério de ouro. O minério de ouro está na natureza e geralmente está misturado, tá certo? O minério de ouro está lá, junto do quartzo, não sei o que, misturadinho, que você vai ter que quebrar e fazer. Então, essa é a diferença do ouro, elemento, tá?
puro, já sendo industrializado, para o ouro minério. Quando a gente fala minério, o ouro pode estar misturado com alguma coisa. Tá certo? Essa é a resposta. Tá? Ó, mais aqui um vídeo, ele dizendo que eu quero chegar aos 1 milhão de inscritos. É só você me indicar. Indica aí nos canais que a gente chega lá. Outra aqui. Como faço para lhe mandar um vídeo de uma pedra? Para quem não sabe, para falar comigo, basta entrar no WhatsApp 21 97 900 9791. 21 97 900 9791. Mas vamos falar de mandar uma pedra, tá? Todo dia alguém me manda uma pedra, alguma coisa para responder. Eu respondo com boa vontade. Mas vamos lá. É muito difícil você identificar uma pedra por um vídeo ou uma foto. É muito difícil. Tá? Primeiro que ela tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Tem que dar para ver dentro da pedra. Então tem que ser uma foto muito bem batida. Não joga a luz por trás. Pega ali, olha, vai na tua varanda, pega a luz do sol e fotografa a pedra normal para a gente ver a cor real dela. Quando você joga a luz por trás, tá? Essa pedra não está com a cor dela. A luz não está atravessando a pedra necessariamente. E eu vou provar isso daqui a pouco para vocês, tá certo? E eu preciso ver algo que diga que pedra é aquela. Por exemplo, o hábito é a forma dela, a forma natural dela. Tá? Se ela forma hexágonos com pontinhas, por exemplo, o quartzo. O quartzo geralmente é branco, pode ser de outras cores, tá? Forma hexágonos, ou seja, 6 lados, você vê as faces, com terminação hexagonal. Boa parte desse cristalzinho aí é quartzo, mas é sempre? Não. Existem outros minerais que são brancos, transparentes, hexagonais, que não são quartzo, mas a densidade é diferente, a dureza é diferente, entendeu? Então, quando você olha por foto, você só está olhando o hábito, a cor, e o hábito é a forma, né? A cor, tá? E você vai falar o mineral mais comum. Então, a maioria das imagens que me mandam é quartzo. Por quê? Porque o quartzo ocupa grande parte. O quartzo e feldspato você não confunde. Não dá para confundir quartzo com feldspato. Eles são diferentes. Tá certo? Visualmente são diferentes. E eles são 90% das pedras que existem. Como o feldspato ele geralmente é meio opaco, ninguém me mostra feldspato. Todo mundo me mostra quartzo. Entendeu? Então, aqui no canal, quando me mostra uma foto, quase 100% é quartzo. Ah, mas isso é um meteorito. Não é meteorito. O meteorito tem que ter estruturas de entrada na Terra. E ele é raro. Se é raro, você não vai ficar achando. Tá? Você que está procurando pedras e nunca pega pedra, você não vive disso, de pegar pedra, você não vai pegar um meteorito de cara. Você não vai pegar um diamante logo de cara. Entendeu? Até o ouro, que é amarelinho, que é bem fácil de ver, possivelmente você vai pegar pirita antes. Então, não pensa que você vai pegar no material da obra da sua casa uma pedra preciosíssima, porque você ouviu falar. Tá? Outra que o pessoal mostra muito é turmalina Paraíba. Todas as turmalinas do Brasil viraram turmalina Paraíba. O cara está no Rio Grande do Sul achando turmalina, dizendo que está pegando turmalina Paraíba. Não. Turmalina Paraíba dá num morro, numa cidade da Paraíba. Ou num morro, numa cidade da África. São os 2 lugares que dá. Por isso que ela é cara. Tá? Opala, a mesma coisa. Tem locais específicos que vão dar esses minerais. Se você está nesses locais, vale a pena olhar se é. Se você está achando muito desses minerais num local, vale a pena olhar. Agora, se você achou na tua obra uma pedrinha que está meio amarelinha, não sei o quê, não vai ser uma opala. Tá? Você tem ali um quartzo meio citrinado, alguma coisa assim. Então, ó, discernimento. Antes de perguntar qual é a pedra,
Antes de me mostrar, tem gente aqui que me mostra 100 pedras de uma vez, tudo quartos. Aprende a ver o que é um quartzo, o que é um feldespato, o que é uma mica. Os minerais mais comuns, a gente tem vídeos aqui no canal que ensinam a ver. Então, antes aprende a olhar o comum, para depois você tirar a dúvida do negócio. E importa saber se aquele, por exemplo, aquele minériozinho que você tem, se é valioso. Se o teu objetivo é ganhar dinheiro com um minériozinho pequeno, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro se você tiver uma montanha disso. Tá? Se você tiver uma grande quantidade desse minério, aí você pode estar ganhando dinheiro. Senão você só está fazendo a gente perder tempo. Entendeu? É muito comum também as pessoas pegarem e reproduzirem coisas da internet. O amigo do amigo do amigo do amigo manda uma foto e você quer saber o que é. Não me faz perder tempo com isso. Tá? Eu te ajudo, o que você está achando? Quando você começa a olhar os negócios, eu pergunto, havia densidade para mim e você diz que não pode porque é de outra pessoa, você está me fazendo perder tempo. Para olhar uma coisa que é de outra pessoa. Entendeu? Então, se preocupa com o que você está realmente achando e cai na real, que não é uma coisa caríssima, a não ser que você esteja encontrando muito daquilo numa região, aí vale a pena olhar. Tá? E você tem que fazer testes de dureza, de densidade. Tá? Existem mais testes aí. Pode ter que mandar para fazer análise química. Aí você está fazendo o trabalho certo. Tá certo? Então, ó, como é que você vai mandar uma pedra? Primeiro pensa nessas coisas que eu falei. Tá? Mas você pode mandar. Eu não vou te xingar, não vou fazer nada, você pode mandar. Mas cuidado para não ficar me mandando só quartos, porque você quer ficar rico com quartos. Não é assim. Entendeu? Você tem que ter muito da pedra e você pode separar uma ou duas e mandar, que representem aquele total. As pedras ficam parecidas no local. Quando você começa a achar muita pedra parecida, aí interessa você saber o que é. Agora, se você achou umazinha perdida lá no negócio, não adianta nada. Tá? Até mesmo porque os minerais dão muito juntos, um do outro. Então, às vezes, você tem lá uma perita com ouro dentro, com um negócio dentro, que tem prata também. Está tudo misturado. Na natureza fica tudo muito misturado. Então, às vezes, você dizer exatamente o que é, até para o geólogo, até para a análise química é difícil. Porque as coisas ficam muito misturadas. Tá certo? Então, você tem que estar sempre com isso na cabeça. Vamos seguir. Pedra com pó de ferro pode ter ouro? Pode. Tá? O ouro, quando sai da rocha, ele está lá no meio do quartzo. Tá? Generalizando, tá certo? Pode estar em outra rocha. Mas generalizando, ele está lá no meio do quartzo. O quartzo vai desmontando, vai quebrando, ele vai caindo no morro e vai chegar no rio. No rio, tá? O que vai valer é a densidade. O ouro tem densidade de 19, 18, 19, alguma coisa assim. Tá certo? O ferro tem densidade 6, mais ou menos. O quartzo tem densidade 2,5. O feldespato tem densidade 2,8. Tá? A própria turmalina tem densidade 3. Tá certo? Ele vai se arrumar, vai se estruturar pela densidade. Então, é muito comum o ouro, densidade 19, estar junto do ferro, densidade 6, do pozinho do ferro. Tá? O pozinho do ferro pode ser óxido de ferro ou pode ser sulfeto de ferro. Tá certo? A perita mesmo. Ela dá um pó preto. Eles vão estar mais ou menos juntos. Tá certo? O ouro mais fininho, o pó preto um pouquinho mais grosso. Eles vão estar juntos ali. Então, no sedimento, pode ter. No minério de ferro, pode ter ouro. Tá? Uma coisa possível, porque o minério de ferro é esse pozinho preto com até o ouro misturado, tudo lá, que foi metamorfizado e virou umas plaquinhas de hematita. Então, minério de ferro que tem hematita pode ter um pouquinho de ouro. É pouquinho, tá? Pouquinho. Você não está rico. Você vai mexer muito ferro para tirar um pouquinho de nada de ouro.
Tem gente que até que diz, não tem isso, não tem aquilo. Tem sim. Sai no processo, eles fazem o beneficiamento para tirar no processo. Tá? Só aqueles que pegam, tiram in natura e mandam para fora que estão mandando o ouro junto. Mas presta atenção, porque quando você faz um pré-processamento, você tira esse ouro. Tá certo? Então vamos seguir. De novo, a mesma pergunta. Rocha com pó de ferro pode ter ouro? Vamos aqui a outra. Boa noite, professor. Queria saber o grau de veracidade dessas investigações, ou seja, aquele grau de detalhamento em termos de quantidades específicas e certeza da localização exata. Será assim? Esse aqui é o Nino, tá? Esse aqui é um cubano que fugiu de Cuba, foi para Venezuela, se eu não me engano. O troço piorou lá, ele veio para o Brasil e já fugiu para o Paraguai. Tá certo? Para vocês verem o perigo que tem as coisas aí. Ó, gente que estava lá fugindo. Tá? Cara muito legal. Super. Gosto muito do Nino, né? Do Rubens. Vamos lá. Pergunta dele do grau de veracidade das nossas informações. Primeiro, tá? Principalmente para ele, que já esteve em vários países, esse negócio do GeoSGB que a gente tem aqui e do Signini, não é todo país que tem isso, não. Tá? A gente é rico e não sabe. Porque essas informações públicas não estão em todos os países. Mas aqui no Brasil temos isso. E o que elas fazem? Isso não é uma foto do satélite que aparece lá o ouro, lá amarelinho, redondinho. Não é isso, não, tá? Isso, todos os geólogos, todos os mineradores, todo mundo que dá informação ao sistema, preenche um relatório, botando lá a coordenada, dizendo o que achou, e ele entra nos afloramentos, ele entra nas ocorrências minerais, tá? O avião que passa lá com geofísica, eles pegam esses dados de geofísica, jogam dentro do sistema. Isso são alimentados por profissionais. Então, o trabalho que é alimentado por profissionais. Tá? Esses dados eles vêm sendo colecionados ao longo dos últimos 100 anos. Só que foram lançados no sistema só uns 4, 5 anos. Se eu não me engano, esse sistema é de 2018. Então, ele é relativamente novo. Tá certo? E o que acontece com esse sistema? Por exemplo, se você pega uma ocorrência mineral de uma pessoa que lançou ele há 30 ou 40 anos atrás, o sistema de coordenada podia ser outro. Então, a primeira coisa errada que pode acontecer, esse sistema está com a coordenada ligeiramente deslocada, porque ele estava no formato de 30 anos atrás, está com formato novo agora, e tem uma diferença lá de 50 a 100 metros. Primeira coisa que pode acontecer, ocorrências minerais pode apontar para um lugar um pouquinho diferente. Tá certo? Então, você tem que dar uma vasculhada em volta. Tá a ocorrência ali? Dá uma olhada em volta, porque você não sabe quando essa ocorrência foi lançada no sistema, quando ela foi classificada. Outra coisa, a ocorrência, como é muito antiga, alguém pode ter pego os mapas geológicos em papel, pesquisado, ido lá, explorado e não ter quase mais nada hoje. É uma possibilidade. Então, embora ela esteja correta e tenha um minério, você vai achar algum traço lá, com certeza que sobrou, tá? Pode ser que ela não seja uma mina hoje e ter sido uma mina no passado. Tá? Então, essa questão da distância, do tempo da ocorrência, precisa ser observada. E o que mais que a gente vai falar aí? Pode ter sido chutada. Pô, um geólogo que está sendo pressionado pelo chefe a fazer tantos pontos por dia, correndo o risco de perder o emprego, pode sentar e inventar pontos. Por quê? Porque os homens são humanos. Os homens podem errar. Podem fazer coisas erradas. Tá? Mas como é que você vai ver se uma coisa é real ou não? Primeiro, olha a frequência. Se você tem um ponto
tungstênio perdido no meio de um local que só dá calcário, 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 possivelmente esse ponto está mal indicado. Agora, se você vê um ponto de tungstênio num local cheio de tungstênio em volta, possivelmente ali tem tungstênio. Um ponto daqueles pode estar errado, mas a maioria está certo. Entendeu? Então, vai pela maioria. Se você vê um pontinho de ouro perdido aqui em outro lugar que não tem nada a ver, pode ser que esteja errado. Mas se você vê um monte de pontos de ouro seguindo uma sequência, uma rocha específica, possivelmente aquela rocha aurífera. Então, primeiro, não olha uma coisa só, olha o conjunto. Sempre olha o conjunto, porque o conjunto vai te dar a veracidade. Entendeu? Então, os pontos são confiáveis? São bastante confiáveis. Eu botaria de 80% a 95% de confiabilidade. Tá certo? Eu ficaria mais ou menos nisso. Eu uso isso. Alguns locais eu vi que eles não estavam tão verídicos assim, mas aí o que você vai? Você vai em afloramentos e procura coisas correlatas. Por exemplo, eu já fiz pesquisa de lítio. Eu tenho 2 ou 3 pontinhos de lítio. Mas eu sei que lítio é um minério aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, o lítio está associado a pegmatitos. A lepidolita, spodumênio, petalita são minérios de pegmatito. Eu vou em afloramentos e procuro pegmatito. Entendeu? Nos afloramentos fala de pegmatito. Aí você procura os pegmatitos, dentro dos pegmatitos você vai ver se tem minério de lítio, principalmente porque estão na faixa que foram indicados pelos pontos de lítio. Entendeu? Associa sempre várias informações juntas e você cria uma veracidade para a coisa. Tá certo? Então, ó, os pontos representam bastante coisa. Não é 100%, porque são pontos antigos, podem estar deslocados, tá certo? E quando você pega uma visão de conjunto, você sabe se aquela região tem ou não tem um minério, tá certo? Existem minérios que não são indicados. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa de ródio, você não vai achar a informação. Mas você sabe que o ródio dá junto do ouro, da prata, vai atrás dessas outras coisas que são mais bem indicadas. Aí você vai catar se tem um ródio ou não. Entendeu? O ródio dá junto de terras raras. Vai atrás das outras terras raras. Terras raras são 18 elementos. Vai atrás dos elementos mais comuns que você vai achar os menos comuns junto. Entendeu? Usa a cabeça. Você tem que usar sempre a cabeça. Tá certo? Então vamos lá, mais um. Obrigado pelo vídeo. Assistindo aqui o vídeo. Tem algo estranho acontecendo. Pergunta como é que uma empresa... Aqui, ó, comentários sobre o meu vídeo de laranjas, né? E realmente teve muita coisa errada ali, entendeu? Muita empresa fantasma. Se você olhar os vídeos, né, sobre os laranjas e tudo mais, você vai perceber que tem empresas que, se você for pelos nomes, você vai ser associado a grandes políticos. Tá? Tem coisa aí a ser observada. É uma pena, mas a gente está no Brasil. No Brasil acontecem essas coisas. Tá? Brasil igual a Venezuela, importante ser amigo do rei, por aí. Tá? Botei um negócio de denúncia, cadê? Assistindo aqui, bom dia, mestre. Aqui me perguntaram aqui, olha, para eu indicar um equipamento simples para fazer geofísica, tá certo? Qual seria a opção mais barata? Falar uma coisa sobre geofísica para vocês. Não existe aparelho simples para fazer geofísica, porque geofísica é feita por pessoas, não são feitas por equipamentos. Tá certo? Então, o geólogo, na verdade, o geofísico, tá? É que faz uso de alguns equipamentos, mas tem toda a parte de processamento. E para fazer processamento, você tem que estudar. Por exemplo, eu já usei geofísica para achar água, para achar minério, tá certo? Hoje eu não sei se eu sei fazer isso.
se sei fazer todas as contas. Tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos. Tá? Eu tenho pessoas que fazem. Estudaram geofísica, mais novos, para fazer. Eu já fiz um curso de geofísica, né, um mestrado de geofísica, para petróleo. O nosso trabalho era fazer programa para fazer processamento de dados. O navio ia lá, explodia, batia embaixo da rocha, era sísmica, tá? Então batia lá embaixo nas rochas, voltava, tinha um dado bruto. O dado bruto não te diz nada, é uma bagunça. E você começa a fazer filtragem naquilo e você obtém os dados com os desenhos. Aí, em cima dos desenhos, você vê a litologia, vê as fraturas, e você, com o teu conhecimento de geologia, você diz onde que deve estar o petróleo, aonde deve estar. Você só confirma quando faz o furo do poço. Geofísica é feita assim. Por exemplo, uma geofísica muito comum, tá? Tem um equipamento, um eletroresistivímetro de um canal que custa R$ 2.500, tá? 2.500 a 4.000. É o preço dele. Ele liga 4 fios. 2 fios você vai injetar a corrente, 2 fios você vai ler. E você vai ter que fazer o arranjo. O arranjo Werner, Schlumberger, potencial espontâneo, tem vários. Tá certo? A forma como você faz, o que você precisa? Do equipamento e fio. Quanto mais fio você tiver, menos você precisa andar para botar o ponto no lugar. Então, você consegue fazer o arranjo e só ir ligando os fios. Tem esse mesmo instrumento com 16, com 32 canais. Para quê? Para ligar todos os fios juntos e ele te dando os dados de uma vez. Tem esse equipamento que faz até um pouco da interpretação mostrando no gráfico. Então, você tem um aparelho lá de 16 ou de 32 canais que te mostra o resultado num gráfico. Mas você precisa saber como é que faz o arranjo e você tem que entender o que ele está fazendo. Entendeu? Então, geofísica não é coisa para simples. Até o detector de metais que o pessoal usa aí, né, o Gold Monster e tudo mais, eu te digo aí que 95% das pessoas não tem sucesso com o Golden Monster. Porque acha que o Golden Monster vai passar ali e vai te mostrar uma jazida lá embaixo, cheia de ouro. Não é assim. O Golden Monster é para achar indícios na parte de cima. Ele depende muito do teu conhecimento prévio para dizer os melhores locais para você passar o equipamento, para você achar as pepitinhas. O Golden Monster é para achar pepita. Não é para achar ouro ou pó. E o ouro que você vai pesquisar, muitas vezes é pó. A pepita é a exceção. Tá? Ajuda, você está fazendo uma exploração, você tem um Golden Monster, você tem a planta de lavagem, tem tudo. Você faz o estudo inicial, dizendo que a geofísica que deu lá no GeoCGB está mais para cá, vai no lugar onde está a geofísica, dando o principal, tá certo? Vai olhar os veios de quartzo procurando e está com o equipamento, vai usando o equipamento. Ele te ajuda a você ter algum indício. Entendeu? Te ajuda. Ele não é definitivo. Você precisa saber aonde procurar, precisa saber como ocorre o ouro para você ter sucesso no equipamento. Tá certo? Tem aí o Titanmil, tem outros. O pessoal fala em varinha iônica. Varinha iônica não tem comprovação científica. A pessoa usa, entendeu? Mas o mais importante é saber interpretar os dados. E, para isso, você precisa de um geofísico. Então, cai fora dessa ideia de um aparelhinho simples para achar. Você não vai achar. Tá? O ouro é raro, é caro e é difícil de encontrar. Você não vai achar como mágica. Tá? Mas alguns equipamentos podem te dar um indício. Tá? Por exemplo, se você está
a região que está lá, o Nino, né, que foi quem fez essa pergunta, inclusive caiu aqui os comentários. Vamos lá, não respondi. O Nino que fez essa pergunta, né? Ele está no Paraguai. No Paraguai, você vai usar a geofísica ao contrário. Em vez de você procurar onde está o rosa forte, não sei o que, para o ouro, vai no azul. No azul, você vai ter muito veio de quartzo. Tá? Possivelmente onde vai estar uma ametista da vida, vai ser a tua maior riqueza, vão ser as próprias ametistas. Certo? E quando você fizer usar um titã 1000, alguma coisa assim, você vai procurar os bolsões. E ele vai te indicar os bolsões. Entendeu? Eles te dão negativo nesses equipamentos. Você pode usar isso em seu benefício. Tá? Existem muitas outras geofísicas. Existe geofísica de radar. O radar tem pode ser antena, né? Mas tem um carrinho que passa com radar que você detecta buracos vazios. É muito usado em volta de prisão para achar buraco de bandido tentando fugir. Tá certo? Não é nem minério, tá? Mas você pode achar buracos onde estão artefatos, tá? Coisas enterradas. Você pode achar com esses equipamentos. Tá certo? Então, não vou dizer que eles não são válidos. Tem essa validade, mas você tem que saber aonde procurar. Você precisa ter os conhecimentos de geofísica. Começa a estudar geofísica. Mais do que o equipamento, a cabeça é o que vai te ajudar. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver aqui, que saiu do lugar aqui. Aqui, bem vizinho meu, deu vulcão. Pode ter pedras valiosas? A pessoa achou pedras vulcânicas. Tá certo? Primeiro, aqui no Brasil não se fala muito em vulcão. Os vulcões, a gente não tem um dizendo aqui foi um vulcão. Tá? Tem um vulcão lá da Amazônia, não sei o quê, mas a gente ainda não tem essas definições muito bem feitas. São coisas que ainda estão sendo discutidas. Ok? E o que pode ter no vulcão? O vulcão tem aquela lava muito quente que esfria muito rápido. São rochas ígneas que são lançadas e esfriam muito rapidamente. Tá certo? Quando ela esfria, é uma coisa que acontece com essas rochas basálticas, com rochas vulcânicas, é que elas fazem bolhas. Nessas bolhas costumam dar cristais. Tá? Por exemplo, no basalto dá muita ametista, dá muito citrino, próprio quartzo. Tá? Tem a zeólita, tem outras coisas que aparecem dentro dessas bolsonas no basalto. Na rocha vulcânica mesmo, é muito comum dar, por exemplo, olivina, peridoto, uns cristalzinhos verdes que dão nelas. É muito comum acontecer isso. Eu já via, se não me engano, topázio em rocha vulcânica. Pode acontecer. Tá? Eu não sei se é o caso lá da topázio imperial, não sei. Eu nunca me estudei o topázio imperial para ver. Mas eu já vi no Arizona, pesquisa no Arizona, que tem a rocha vulcânica desmontando lá do negócio, com topázios dentro. Tá? Isso aí eu vi lá. Tá? E eles falaram que é vulcânica. Eu não fui pessoalmente no Arizona. Se você quiser me pagar passagem para ir para os Estados Unidos, está valendo. Tá certo? Mas existe isso. Tá? Então, você tem cristais que são formados dentro das rochas vulcânicas. Inclusive, o ouro pode acontecer. Tá? Se o ouro passa, se o vulcão passa numa região que tem ouro, ele vai carregar o ouro e vai jogar. Pode jogar nas... É muito comum aqui no norte de Mato Grosso você ter ouro sendo achado nas rochas metavulcânicas, que eles chamam, né? Piroclásticas. Os bolsões, o vulcão cuspiu as pedras foram longe, passaram em regiões que tinham ouro. Não estou dizendo que o ouro está lá no fundo da terra, não. Ele veio e carreou. Tá?
e quando ele cuspiu aquilo, jogou, tem ouro nessas rochas. Tá certo? Isso acontece, isso pode acontecer. Não é obrigado a acontecer, pode acontecer. O vulcão tem que ter passado pelo local que tinha ouro. Tá ok? Então, eu acho que basicamente o vulcão é isso que você tem que saber. Falou aqui das multas do sistema que a gente teve. Aprovado. Leilão. Vai falar muita coisa de leilão, que meus últimos vídeos foram de leilão. Tá bom. Tem muito bom dia. O pessoal me dá muito bom dia. Aqui, olha, onde fica aí na divisa com Pernambuco? Eu estava falando aqui sobre o Piauí, o vídeo do Piauí. A pessoa pergunta onde fica na divisa de Pernambuco. Primeiro, eu tenho aqui uma série de vídeos, né, que eu chamei Quais Minérios Tem no Meu Estado? Isso é uma playlist. Qualquer vídeo meu, aqui embaixo tem Mestre das Pedras, clica em Mestre das Pedras, vai aparecer nossa página no YouTube. Aí você vai andando aqui em cima, né, tem uma playlist, entra na playlist, tem Que Minérios Tem no Meu Estado, você entra nele, procura o seu estado. Eu fiz de todos os estados. Nesse vídeo você clica e você vai ter os principais minérios do seu estado e mais ou menos a posição. Se você souber onde está o seu município, você sabe qual é a vocação de minério para o seu município. Tá? Pode ser que o teu município não esteja nesse vídeo, mas tem um município do lado. Tá? Eu mostrei muita coisa nesses vídeos. Isso estão para todos os estados. Então, vai nesses vídeos. Assiste com atenção, do começo ao fim, e você vai saber quais são os minérios que você tem. Não adianta você ficar, mas eu quero ouro no meu município. Teu município pode não ter ouro, mas pode ser rico em ferro. Vai atrás do ferro, vai atrás do quartzo, vai atrás do que eu tenho um vídeo aqui, procurar o que Deus te deu. Vê o que Deus te deu e vai. Tem mais gente rica explorando areia para construção do que gente tirando ouro por aí. Tá? Só para você ficar ciente aí. Ó. Mais gente ficando rica com areia do que com ouro. Tá? Aqui, ó, o professor Santa Catarina tem aquele mapa do Ceará que você mostrou. Isso aqui é no meu vídeo de geofísica, que eu entro e mostro os atlas geofísicos. Tá? Se você for no GeoSGB Downloads, procurar lá na lista de downloads, na parte de geofísica, tem os atlas, que mostram a geofísica do estado todo. Tem boa parte dos estados do Brasil. Tá? Boa parte dos estados do Brasil. E nesse atlas, ele tem tipo uma parte introdutória que ensina a geofísica. Então, eu indico vocês baixarem todos os atlas, lerem essa parte inicial. Por quê? Porque você aprende muita geofísica ali. Tá? Ele mostra como é que é feita a aquisição, como é que é feito, mostra os cálculos, a parte matemática, vocês vão ver que é bem complexo o negócio. Tá? E cada atlas foca mais um lado. Você lendo todos, você tem um curso de geofísica bem interessante, bem completo. Tá certo? Eu usei o do Ceará, que eu gostei muito do conteúdo do Ceará. Ele mostra muito bem as coisas. Tá? Mas tem outros que focam outros lados. Você vai lá e assiste todos. Não tem em todos os estados. Tá? Mas eu já fiz trabalhos de geofísica que não tinha geofísica no GeoSGB, mas tinha nesses mapas. Tá? E tem uma forma que você captura a tela do PDF lá daquele arquivo, você georreferencia e consegue jogar para você ver na posição, mas você tem que usar o QGIS. Isso exige conhecimentos um pouco mais avançados. Tá certo? Conhecimentos que eu não consigo passar aqui no vídeo simples.
Mas tem gente que ensina a fazer o uso do QGIS e mostra como já referencia mapas. Aprende isso. Vai lá e aprende o QGIS nesses. Não, eu não tenho esse escopo. Eu já mostrei fazendo aqui em alguns vídeos. Tá? Já mostrei como é que isso é feito. Tem vídeo meu aqui que ensina isso. Só que eu não entrei em detalhes. Eu não tenho curso de QGIS, porque eu estou aprendendo ainda o QGIS. Tá certo? Outra pergunta aqui do Nino. Ele fez 3 perguntas. Eu vou ler as 3 em sequência. Vou ler ao contrário aqui. Boa tarde, professor. Não sei se você já fez ou não, mas se ainda não fez, seria muito útil que fornecesse um estudo detalhado de como interpretar as cores do mapa geológico. Tá certo? Em seguida, ele fez. Continuando a minha sugestão, professor, é muito difícil entendermos o que há em cada ciclo diferente do mapa geológico, pela simples razão de não sabermos o que são as rochas. Ou seja, como saber quais os nomes das rochas estão relacionados a minerais metálicos e não metálicos. Então, eu vou responder as 3 juntas, seguidas. Primeiro, cores no mapa geológico. O mapa geológico não tem um padrão. Seria muito bom se a gente tivesse um padrão. Tá? O mapa geológico ele é feito lá no QGIS e a pessoa manda classificar aquilo. Quando classifica, manda separar as cores e é feito automaticamente pelo sistema. Então, um mapa pode ter uma cor, outro mapa idêntico, feito por outra pessoa, pode ter outra cor. Tá certo? Então, as cores não têm um indicativo. Só que, no GeoSGB, aquele mapa de 1 para 1 milhão, por exemplo, que eu uso, que tem o Brasil todo, nós temos um pouco de padronização, porque ele foi feito o mapa inteiro. Ele foi classificado todo junto. Tá certo? E ali a gente tem as cores rosadas, geralmente são rochas ígneas. Tá? As cores cinzentas, geralmente são rochas metamórficas. As cores indo para o amarelo, né? Amarelados, bege, geralmente são cores sedimentares. E as cores verdes, geralmente, são rochas vulcânicas. Tá certo? Geralmente, não é sempre. Você vai ter que entrar em uma e ver. Tá? Então, a gente tem, basicamente, as rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas. Tá? Plutônicas, os granitos. Granito, tonalito, não sei o que, tem uma série de nomes. Tá certo? Vulcânicas, você tem os basaltos, andesito, não sei o que, tem vários nomes. Tá? Eu, geólogo, não sei todos os nomes na cabeça. Mas tem o Google. Eu vou no Google e descubro. Tá certo? Eu deveria saber, como geólogo, deveria saber. Só que é uma cultura inútil. Se você chamar rochas ígneas plutônicas de granito genérico, você não está muito errado. Você chama, é uma rocha granítica, não é um granito, é uma rocha granítica. Tá certo? Ou seja, tem quartzo, feldespato e mica preferencialmente. Tá certo? A mica pode ser substituída por um anfibólio, por uma hornblenda, por uma turmalina, tá? Não deixa de ser uma rocha granítica, tá certo? Mas cada rocha tem um nome. Como é que é classificada a rocha? Você pega a rocha, faz uma lâmina, olha no microscópio e você conta o percentual das rochas. Tá? Você vai olhar, olha, nesse ponto é o quartzo, nesse ponto é o feldespato, nesse ponto... Você escreve, faz uma tabelinha e vê o percentual. Ah, deu tantos por cento de quartzo, tantos por cento de feldespato, tanto de mica, tanto disso, tanto de acessório. Olha uma tabela e vê o nome na tabela. É assim que é feito. Tá? Então tem que fazer a lâmina. Mas quando você está em campo, rocha granítica, acabou. Rocha basáltica. Por quê? Porque você não está vendo os cristais. Eles estão muito pequenos, é uma rocha vulcânica. Rocha vulcânica. A rocha vulcânica é mais comum, basalto. Entendeu? Então, rocha basáltica, por conta disso, de ser a mais comum.
Rochas sedimentares. Tá? Rochas sedimentares é mais fácil de você ver no campo. Você sabe o que é um conglomerado. O conglomerado tem os seixos grandes. Areia tem os grãozinhos de areia. Silt é quando você não consegue ver os grãos de areia, mas você sente na mão que ele arranha. Argila é quando você passa na mão e ela fica lisinha. Tá certo? Calcário é quando tem o carbonato, pingo ácido. Tá certo? Existem outras? Existem outras, mas essas são as principais. E elas formam essa sequência. Quanto mais fininha, mais vai indo para o calcário. Né? Tem outras coisas sem ser o calcário que vão dar lá junto. Tá? Gipsita, não sei o que, dá lá junto. Mas são rochas. E você tem as metasedimentares, que pega essas rochas, comprime, prende, funde. Ou seja, os grãos começam a ficar meio fundidos com o resto, não estão mais soltos. Eles estão tudo juntos. Metamorfizou. E você tem as rochas ígneas e as rochas vulcânicas, que são metamorfizadas também. São as rochas metamórficas. A metamórfica pega o que existe e transforma, faz, dobra. Você sabia que uma rocha que está ali dura, rígida, feita uma barra de aço, pode ser dobrada através do tempo, muito calor, muita pressão? Pode. Então, você pega e vê as rochas toda dobradinha. Por quê? Porque é uma rocha metamórfica que sofreu esse trabalho. Tá certo? No mapa geológico, quando você clica em cima da rocha, ou se você olha no mapa geológico, no cantinho aqui, olha, aparece os nomes, a descrição. Muitas vezes, uma formação, né, uma rocha com a mesma idade, não consegue ser desenhada separado. Por exemplo, no Nordeste, você pega lá formações, aí você vê lá micmatito, gneiss, anfibolito, quartzito, você vê um monte de rocha que não tem nada a ver uma com a outra, os vários nomes misturados. Por quê? Porque você anda 1 metro, você tem uma rocha. Anda 2 metros, tem outra. Anda 1 metro, tem outra. Você não consegue desenhar. Você não consegue fazer uma linha de 1 metro. Entendeu? Então, o que eles fazem? Eles pegam, não, tem essa sequência, meta-sedimentar, o que seja, essa formação. A partir daqui é uma coisa totalmente diferente. Apareceu totalmente diferente, eu consegui desenhar. Aí você desenha. Por quê? Porque essa rocha se repetiu numa distância grande. Aqui já é um granito, já não é mais aquela rocha. É granito. Você consegue fazer uma diferenciação em alguns locais, mas tem local que você não consegue diferenciar. Entendeu? O grau de detalhe é muito pequeno para você fazer a diferenciação. Então, naquela rocha, por exemplo, formação Rio das Velhas, tem rochas metavulcânicas, tem rochas sedimentares, tem conglomerados, está tudo misturado. Está lá no Rio das Velhas. Tá? Você tem o quê? Você tem esmeralda, tem berilo, água marinha, tem ouro. Cada uma numa rocha, mas estão todas na mesma formação. Entendeu? Estão mesmo na mesma rocha, lá no GeoCGB, na mesma rocha, mas são várias rochas pertencentes a uma formação que estão juntas, muito coladinhas uma com a outra. E você não consegue fazer a separação. Tá certo, Nino? Então, a cor não tem padrão. Mas o GeoCGB, no mapa de 1 para 1 milhão, tem um padrão. Mas se você pegar o mapa de 1 para 100, olhar uma área de um lado, uma área de outra, onde encontra os mapas, você vai ver que de um lado está de uma cor, do outro lado está de outra cor. São 2 mapas que foram juntados. E eles não seguem o mesmo padrão. Tá? No de 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, acontece isso. Eu acho que até o de 1 para 250 acontece essa diferença. Vai lá no GeoCGB e olha o encontro dos mapas. Você vai ver que tem rochas que são coladas, no mapa está uma coisa, do outro mapa está outra coisa diferente. Inclusive os traçados, onde que tem a interface, pode não bater 100%. Tá? Por quê? Porque foram feitos por pessoas diferentes. E a classificação pode bater diferente. O que mais?
Ó, 49 minutos. Esse vídeo vai ficar com 1 hora. Gostaria de ver falando sobre como encontra. Para encontrar água subterrânea, você usa geofísica, tá certo? É a mesma geofísica que a gente usa para minérios, tá? E você não vai procurar a água, você vai procurar as estruturas que podem caminhar a água. Então, a água subterrânea, geralmente, você procura falhamentos. E essas falhas aparecem na geofísica. Tá? Eu já fiz muito locação de poço artesiano usando um método chamado VLF. Tá? Eu tinha um gerador que eu botava lá no Cafundé do Judas, no fim da linha. Eu ia com um aparelhinho simples que media o sinal das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. VLF, Very Low Frequency. Tá? Eu ia lendo e anotando. Andava 10 metros, anotava. 10 metros, anotava. Né? Eu não lembro se eu fazia 5 ou 10 metros, mas era um dos dois. Eu anotava aquilo tudo, jogava num arquivo que eu fiz em Excel, que usava as fórmulas desse método. Tá? Ele media mais ou menos a eletroresistividade do solo. Eu pegava isso, fazia uma interpolação, jogava num gráfico, feito no Excel mesmo, e ele me mostrava os falhamentos. Eu pegava visualmente os falhamentos, via onde, se eu cavasse um poço, eu pegava a maior parte dos falhamentos. Um falhamento está aqui, o outro corta ele, não sei o quê, acontece uma composição. Quando eu ia nesse falhamento e pegava para cortar, que eu botava lá o carro de perfuração da empresa, né? Quando dava mais ou menos a altura que eu tinha indicado, mais ou menos, porque não era 100% perfeito, que cada rocha tinha uma velocidade, dava uma variaçãozinha. Mas, principalmente quando tinha água, ele ia batendo, mas de repente ele pulava, dava um pulo. Viu? Até fez barulho. Dava um pulo por quê? Porque a fratura estava aberta, estava entrando água. Aí a máquina, de repente, descia. Entendeu? Descia até pegar a outra camada. Aí ela confirmava o poço, eles anotavam e a geofísica batia certinho. Tá? Eu tinha um grau de acerto muito grande. Às vezes, a fratura estava preenchida. Você pegava a fratura, mas em vez de água, você pegava lá lama, barro, alguma coisa que fechava ela e não tinha água. Só que a geofísica batia 100%. Até nos casos que não dava água, porque ela estava fechada. Entendeu? Você não tinha como saber se ela estava aberta ou fechada, mas você pegava as fraturas. Tá? E o VLF ajudava muito, a eletroresistividade ajuda também. Elas funcionam muito parecidas, só que o VLF é mais rápido. Eu vejo pouca gente usando hoje, tá? Mas é um método bom para água. Mais uma aqui. Sobre as áreas que não tiveram nenhum interessado estão livres. Como faz para requerer elas? Vamos lá. Nós estávamos na oferta pública, 5.000 áreas. Aí você fez o registro de interesse. No registro de interesse, números aproximados. 500 áreas, não teve nenhum interessado. Elas caíram para áreas livres. 500 áreas, só teve um interessado, já estão com direito de requerer. E as outras 4.000 áreas, genérico, tá? Teve mais de um interessado, entrou na oferta pública. Tá? Essas áreas que ficaram livres foram definidas como livres, apareceram lá como livres. Eu gerei um arquivo. Se você quer esse arquivo, pede para mim. Tá? As pessoas que foram espertas estavam assistindo o nosso canal, já me pediram esse arquivo, já olharam na sua região, viram e puderam fazer o requerimento em cima delas. Eu fiz de 4 áreas. Tá? É só requerer em cima dela e aguardar. É ter o arquivo, ver aonde está a área livre e faz o requerimento em cima. Ela vai ser analisada
como qualquer outro, e você vai ganhar porque você vai ser o primeiro interessado, porque aquela área foi colocada como livre. Tá certo? Então, elas estão aí, estão abertas, ainda tem muita área para ser requerida. Outras boas já foram requeridas por pessoas que estavam espertas, esperando, tá certo? Outras, eu tentei algumas áreas que eu estava de olho, estava deixando para ficar livre para requerer depois, porque eu não tinha certeza, estava esperando confirmação, tá? E apareceram interessados e pegaram elas. Tá? Elas não chegaram a ficar livres. Então, você tem que ficar esperto. Tá? Foi uma bobeira que eu dei. Eu devia ter marcado lá, mas eu estava com pouco capital. Eu preferi arriscar. Tá certo? Mas acontece. Então, você pode requerer. Eu tenho um arquivo ainda, mas muitas das áreas que eu marquei nesse arquivo já foram requeridas. Aí você não pode requerer. Aí você é só olhar. Entra lá, vai marcar, aí você vai no Sigmine e vê se já foi pedido, que aparece lá no Sigmine. Se não tivesse sido pedido, ainda tiver só com o registro antigo, tá? Você pode requerer em cima. Tá certo? Professor, qual o nome daquele equipamento? BLF, não é BLF. VLF, que você usou para encontrar água. Tá? É VLF. Você vai na internet e procura sobre o sistema VLF, tá? Que você vai achar os equipamentos. Eu não tenho como te indicar, eu tenho que procurar. Eu usava isso há 30 anos atrás. Tá? Na verdade, 25, 28, o equipamento não era meu, ele pertencia a outra pessoa que ia comigo. Eu fazia interpretação. Tinha o operador, que tinha o equipamento, e tinha eu, que fazia interpretação. Tá? Eu entrava como geofísico. Tá certo? Mas você precisa saber fazer essa interpretação. Ele não funciona sozinho. Hoje, tem muitos programas que fazem isso para você. Mas você tem que ter os conhecimentos de geofísica. Senão você não vai saber o que está fazendo. Tá certo? Mas existe VLF, Very Low Frequency. Aí você tem que ter o gerador de VLF, que é um gerador, tipo uma bateria, né? Na verdade, ele era movido a gasolina, tá? E ele movimenta e gera um sinal. Por quê? O sinal VLF está na atmosfera. Você precisa de um sinal forte para esconder os outros sinais. E você faz a leitura com esse equipamento que é portátil. Pequenininho, portátil. É um rádio. Tá? É um rádio específico que, em vez de medir o som que está saindo na onda, ele mede o nível do sinal. Tá certo? Não tem nenhum segredo. Pode ser feito até por um robista. Tá certo? Então, eu vou parar aqui, olha. 58 minutos, vamos parar. Já está na hora de parar esse vídeo. Eu vou procurar fazer outros vídeos assim. Quando eu tiver sem ideia, eu vou começar a responder as perguntas que tem aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu devo fazer um segundo com as outras perguntas que estão daqui em diante, mas não podem ficar vídeos muito grandes. 1 hora já está muito grande. Mas é o primeiro que a gente faz, fica assim. Eu vou tentar ser mais rápido nos seguintes. Não se esquece de se inscrever no canal, se tornar membro. Se quer falar comigo, 21 97 900 9791. 21 97 900 9791. E põe aí nos comentários aí a tua pergunta. Aproveita que eu estou respondendo um monte de perguntas e já faz perguntas para os próximos vídeos. Tá legal? Até mais. Tchau.